Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de Mecânica dos Solos Avançada e Obras de Terra. Tá? Vamos trabalhar aqui com esse primeiro experimento aqui da unidade 1, aula 3. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outra, você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, tá? Que nós vamos te auxiliar. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também, beleza? E vamos lá, pessoal, vamos fazer uma contextualização inicial para a gente entender o que está sendo solicitado nesse primeiro experimento aqui, tá? Então, unidade U1, tensões e deformações no solo. Aula A3, deformações verticais devidas a carregamentos verticais. Como objetivos nós temos, então, definição dos objetivos da aula prática. Determinar a deformação axial do solo. Tá? Calcular a tensão de compressão e analisar de forma gráfica a relação entre a tensão de compressão e a deformação axial. Nós vamos utilizar o laboratório da Augitec, beleza? Compressibilidade dos solos, nome do experimento, tá? E a atividade proposta então é: a atividade consiste em medir a resistência de uma amostra de solo quando submetida à compressão sem estar confinada. Na prática, para desenvolver um projeto de fundações para uma edificação, é essencial coletar vários parâmetros do solo. Essa análise geotécnica assegura uma estrutura mais estável e segura. Entre os parâmetros relevantes está a compressibilidade do solo. A compressibilidade é uma prioridade de muitos materiais que, ao serem pressionados externamente, sofrem deformações. No caso dos solos, além de se deformarem, também pode ocorrer uma redução de volume devido às cargas aplicadas sobre eles. Neste experimento, você realizará os procedimentos para determinar a resistência do solo à compressão sem confinamento. Esses procedimentos estão de acordo com a norma NBR 12770 para os solos coesivos. Primeiro, molda-se uma amostra de solo para obter um corpo de prova que é então colocado em um equipamento de compressão. Ao aplicar uma carga, é possível medir a mudança na altura do corpo de prova com a ajuda de um medidor de deslocamento. Dessa forma, calcula-se a deformação axial específica do solo, levando em conta a alteração na altura em relação à altura original. Depois, utilizando a carga aplicada e a área da seção transversal do corpo de prova, determina-se a tensão de compressão do solo. Com os resultados obtidos, calcula-se a deformação axial específica conforme a equação 1. Então nós temos aqui a deformação axial específica, ΔH sobre H vezes 100, sendo deformação axial específica em porcentagem, ΔH, variação da altura do corpo de prova em milímetro, H, altura inicial do corpo de prova em milímetro, como a deformação do corpo de prova durante o ensaio, deve-se calcular a nova área da seção transversal média para cada carga aplicada pela equação 2. Então, A é igual a 100 vezes AI sobre 100 menos a deformação, sendo AI a área da seção transversal média inicial em metros quadrados. Por fim, calcula-se então a tensão de compressão Q do solo pela equação 3, Q é igual a P sobre A sendo a área e P carga aplicada em kN. Então, pessoal, aqui já dá início então aos procedimentos do experimento, tá? Eu vou lá para a tela do experimento para a gente entender melhor como que funciona na prática, tá? Eu vou fazendo a leitura do roteiro e nós vamos então preenchendo aqui o nosso arquivo, tá? Conforme os procedimentos. Vou deixar na tela do experimento e aí a gente vai fazendo a leitura junto e vai executando lá, tá? Mas só para a gente verificar aqui, ó, o ensaio será realizado em laboratório.
Neste ambiente, você encontrará a amostra de solo, equipamento de compressão, anel dinamométrico, extrator de amostra, medidor de deslocamento, paquímetro e balança. Tá? Verifique as tabelas 1 e 2 e, durante a realização dos procedimentos experimentais, realize a coleta de dados necessárias para preenchê-las com os dados adequados. Tabela 1. Dados do corpo de prova. Massa, altura 1, altura 2, altura 3, altura média, diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, diâmetro médio, área e volume, tá? Com as devidas unidades. E nós vamos preencher depois a tabelinha contendo tempo, leitura da deformação vertical, leitura da carga, deformação axial específica, área da seção transversal média e tensão de compressão. Beleza? Show! Então, basicamente aqui, pessoal, só para terminar a nossa contextualização, esse experimento ele vai servir, né, para a gente entender como que o solo se comporta quando é apertado por cima, ou seja, quando ele recebe peso. Então, o que acontece quando nós construímos uma casa, um prédio ou uma estrada, tá? Então, se a gente aperta, a gente vai diminuir a altura. Então, quanto mais a gente aperta, mais vai se deformar. Então, alguns materiais vão aguentar mais peso, outros menos. Então, basicamente isso que a gente vai entender, qual que é a resistência desse solo, tá? E o quanto que ele vai diminuir de tamanho. Consequentemente, né, entendendo qual que é a tensão que está sendo aplicada, o peso ali, tá bom? Então, basicamente, tá, o que a gente vai ver ali no roteiro, primeiro nós vamos medir o tamanho e o peso do solo. Nós vamos colocar esse solo em uma prensa, tá? Nós vamos ir apertando o solo aos poucos e a gente vai observar o quanto que ele diminui de altura. A gente vai anotar o peso aplicado e a deformação. E aí nós vamos encontrar a tensão, tá? Show! Deixa eu colocar aqui na tela do experimento, tá? E a gente vai ver ali quais materiais nós iremos utilizar também para estar fazendo esse experimento. Deixa eu só pegar aqui o nosso experimento. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, pessoal, aqui já na tela do experimento, tá? Primeiro passo, tá? Verificando a massa do corpo de prova. Aí pede lá para nós, ligue a balança clicando com o botão esquerdo do mouse na opção ligar. Então vou clicar aqui em ligar, beleza? Mova a camisa de amostragem para a balança, clicando com o botão direito do mouse sobre o componente e escolhendo mover para a balança. Então clicamos aqui e clicamos em mover para a balança, tá? Botão direito, aparece as opções, e depois botão esquerdo para mover para a balança. Visualize a balança clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera balança, localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho Alt mais 2. Então vou clicar aqui em balança, ó. Nós já temos aqui o material. Show! Então aqui nós já temos o peso da camisa de amostragem. Eu vou tirar um print para anotar o peso coletado aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui. A gente pega, tira um print, cola em um arquivo, né, separado, coloca o nome da primeira etapa para você já registrar esse valor, tá? E aí a segunda etapa, pessoal, removendo o corpo de prova da camisa. Aí ele diz lá, visualize a bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome visão geral ou através do teclado Alt mais 1. Então todas essas opções aqui, ó, ou você pressiona Alt mais um determinado número, ou você clica aqui com o botão esquerdo, tá? Rotacione as hastes do extrator de amostra, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Então vou clicar aqui em rotacione, ó. Rotacionamos, show. Posicione a camisa de amostragem sobre o extrator,
clicando com o botão direito do mouse sobre a peça e escolhendo a opção mover para o extrator. Pronto. Feche as hastes do extrator. Dê a amostra clicando com o botão esquerdo do mouse sobre elas. Então vou fechar. Utilize a alavanca clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela até que todo o corpo de prova tenha sido removido. Então vou remover. Vai clicando com o botão esquerdo. Até remover por completo, tá? Show. Todo removido aqui já. Beleza. Etapa 3, tá? Tira um print dessa tela também para você registrar. Removendo o corpo de prova da camisa. Então, mova o corpo de prova para a mesa, clicando com o botão direito do mouse, retornar à mesa. Pronto.